Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Carlos Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Mercúrios, dessa vez para falar de um tema um pouquinho diferente, que é o lançamento dessa nova rede social, a Threads, e algumas polêmicas em torno do uso de dados dos usuários que eles estão fazendo e que, pessoalmente, eu acho que qualquer pessoa deveria saber antes de usar esse aplicativo. E depois a gente vai falar do que é o tema principal desse vídeo aqui, que é a criação de alternativas descentralizadas utilizando tecnologias de blockchain do mercado de cripto, de forma que a gente consiga criar redes sociais que não dependam dos usuários ficarem nas mãos de algumas poucas empresas centralizadas, como acontece no mundo atualmente. Então já vamos partir aqui para esse que foi o principal anúncio da semana. No dia 5 de julho foi anunciada a criação da Threads, que já foi disponibilizada para os usuários e é uma nova rede social do grupo Meta, o mesmo grupo que é dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, só que dessa vez criando uma rede social focada em textos para poder competir com o Twitter, que é o seu principal concorrente no mercado. E a questão que chamou tanta atenção assim de maneira negativa é que aparentemente a Threads dá alguns passos além do que o Twitter em questão de dados que ela exige dos seus usuários. Aqui é uma tabela que divide exatamente quais são os tipos de dados que essas redes sociais exigem e a gente vai perceber que tem alguns itens a mais aqui no caso da Threads em comparação com o Twitter. Primeiro que ela exige também o endereço físico e faz esse rastreio aí no caso dos usuários, e também aqui o que chamou mais atenção aí para essa polêmica, ela também exige dados de saúde, fitness e exercícios, dados de orientação sexual, etnia e pode rastrear até mesmo dados de biometria, que passa pela impressão digital, por também dados do rosto do usuário daquele aplicativo, que em teoria poderiam ser rastreados também, né, adquiridos ali por esse aplicativo dentro dos termos de uso. Essa polêmica foi tão grande que lá na União Europeia a Meta teve que atrasar o lançamento da Threads, justamente porque a União Europeia é conhecida por dar menos liberdade no manejo dos dados dos usuários que essas grandes empresas de tecnologia fazem, né? A União Europeia que também tem algumas leis ali no sentido de antimonopólio que acabam atacando um pouco essas big techs, né? As grandes empresas de tecnologia. E uma coisa interessante aqui que eu gostaria de chamar a atenção e que poucas pessoas conseguem perceber aqui a conexão que existe entre esses dois exemplos é que a mesma questão de centralização que acaba gerando esse ceticismo e esse medo sobre como essas empresas podem utilizar os dados dos usuários também foi responsável por vários outros dilemas e problemas para os usuários que já surgiram nesse mercado de mídias sociais. Então, um dos casos que a gente viu aqui no Brasil mesmo foi a censura por parte do governo de algumas dessas mídias sociais, né? O último caso que ficou muito conhecido aí foi o caso do Telegram, que ficou alguns dias fora do ar por uma decisão do STF. Só que se engana quem pensa que esse tipo de coisa acontece só no Brasil. Lá nos Estados Unidos a gente também já viu várias dessas disputas judiciais acontecendo, do governo tentando impor algumas restrições aos discursos, né, à liberdade de expressão que acontece dentro dessas plataformas e algumas políticas ali de empresas como Google, como a própria Meta, como a Amazon e assim por diante. E o ponto focal aqui, como eu disse, que existe em comum nesses dois problemas, aparentemente sem conexão, é que essas questões só são possíveis devido ao alto nível de centralização que existe intrínseco ao modelo de negócios dessas empresas. Então, os dados dos usuários, as interações, tudo isso fica restrito aos servidores centralizados de algumas poucas grandes empresas. E aí, eu quero trazer aqui uma discussão que ficou muito conhecida no último ano, quando a gente teve o boom das criptomoedas, que é a criação de uma infraestrutura de Web 3.0, a Internet 3.0, que seria uma alternativa a essas plataformas fechadas, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Então a teoria por detrás da Web 3.0 é que a gente teve a internet 1.0, que era aquela internet em que os usuários podiam apenas consumir conteúdos. Depois chegou a internet 2.0, que é aquela em que existem plataformas que o usuário consome conteúdos, mas que ele também produz conteúdos. E aí vem as redes sociais. E essa internet 3.0 seria um passo além, em que além do usuário
consumir conteúdo e produzir conteúdo, ele também seria capaz de ter a propriedade desse conteúdo, e é aí que entra a tecnologia blockchain, essa tecnologia que já é aplicada lá no Bitcoin, em teoria para trazer uma maior propriedade e solidez monetária, só que dessa vez para trazer uma maior propriedade, solidez e várias outras características para o mundo das redes sociais e para várias outras plataformas que a gente conhece hoje aqui na internet 2.0. Inclusive, até um paradigma que é conhecido nesse sentido é esse que foi exposto pela A16Z e que eu compartilhei lá no meu Twitter, que seria a divisão do progresso tecnológico que a humanidade tem feito até agora entre duas grandes linhas, né? E as duas são centralizadas. Então, de um lado oriental, a gente tem ali o Partido Comunista Chinês impondo grandes restrições na circulação de dados na internet do país, né? A conhecida Grande Muralha da China virtual, que é como é chamada, que impede inclusive que vários aplicativos ocidentais tenham suas atividades acontecendo lá para a população da China e que impõe inclusive questões como crédito social aos seus usuários e o controle das mídias sociais. E a gente tem aqui no Ocidente um outro panorama sendo desenvolvido, que seria o das grandes empresas de tecnologia, né? Então, algumas poucas empresas que formam um oligopólio, que em parte são complementares entre si, além de serem concorrentes, e que têm o controle dos dados dos usuários, que podem utilizar ele de maneira comercial e assim por diante. Além da A16Z, que é um grande fundo de investimentos, a gente também tem a Bitwise, que é outro tradicionalíssimo fundo de investimentos aí do mercado de cripto, que também compactua com essa tese, né? Então, essa daqui é a carta de janeiro de 2023 que eles liberaram para os seus investidores. E uma coisa que eles citam aqui é como que a narrativa anti-Big Techs aqui no Ocidente, né, ou seja, uma narrativa que busca uma alternativa para esse mundo dominado pelas empresas de tecnologia, pode trazer uma sobrevida, né, uma oxigenada, digamos assim, para o mercado de cripto, que pode trazer novas formas de interação entre os usuários. E antes de eu progredir aqui e passar para vocês um pouco sobre o que é o Lens Protocol, que é a principal alternativa sendo desenvolvida hoje em blockchain, em comparação com essas redes sociais centralizadas, eu acho muito importante deixar claro aqui que não se trata apenas de um falso dilema, de uma falsa equivalência, quando a gente compara esse controle que é feito de forma estatal pelo Partido Comunista Chinês com o controle que é praticado pelas Big Techs aqui no Ocidente, né? É evidente que essas Big Techs elas trazem muito mais liberdade para os usuários e que os laços entre o Estado e as plataformas são muito menores quando a gente está tratando aqui desse paradigma, porém essas empresas de fato se tornaram metacapitalistas, né? Então elas agem de certa maneira em simbiose com os poderes estatais e se aproveitaram muito de medidas do Estado para poderem crescer. O principal exemplo disso é que ao longo das últimas praticamente 2 décadas, a gente viu taxas de juros artificialmente baixas e que favoreceram muito financeiramente essas empresas que têm uma grande parte do seu valor pautado ali, quando a gente fala do valuation dessas empresas, na perpetuidade, né? Ou seja, altas taxas de lucro que são previstas para o futuro dessas empresas em geração de fluxo de caixa. Então, tentando deixar um pouco menos técnica aqui essa conversa, basicamente essas empresas só conseguiram, em grande parte, atingirem esses tamanhos titânicos que elas conseguiram alcançar financeiramente, em poderio financeiro, por conta de políticas artificialmente impostas por estados de taxas de juros muito baixas, né? Além de várias outras medidas financeiras de estímulos ao mercado. Então não se pode ignorar esse tipo de medida e achar que a gente está tratando aqui exclusivamente de um livre mercado em que basta o usuário não aceitar aqueles termos de uso e que ele está agindo em um ambiente exclusivamente privado, né? De fato, aqui a gente tem que entender que, de certa maneira, foram encontradas algumas exceções ali nesse ambiente que já não se trata puramente de um livre mercado quando a gente fala do domínio dessas grandes plataformas. E aí agora vamos mostrar aqui um pouco desse Lens Protocol, que talvez seja hoje a principal alternativa sendo desenvolvida em termos de redes sociais descentralizadas, né? O projeto aqui seria criar redes sociais em que os usuários tivessem controle dos seus dados, que ao mesmo tempo não pudessem sofrer censuras de governos
e que tivessem, inclusive, uma infraestrutura muito mais perene, né? Quem é que não se lembra, por exemplo, de quando o WhatsApp ficou fora do ar por quase 2 dias aqui no Brasil, ali em 2021, e é o tipo de coisa que só pode acontecer porque a gente está falando de servidores centralizados. Então, o Lens Protocol vem sendo desenvolvido pela mesma companhia ali que tem o controle do desenvolvimento do Aave Protocol, né, que é um dos principais protocolos no mercado de finanças descentralizadas e que, inclusive, fez um levantamento de 15 milhões de dólares de investimento agora no último mês aqui, em junho de 2023. E aqui eu estou mostrando para vocês um pouco de como é a experiência de um usuário no Lens Protocol. Vocês estão percebendo aqui que se trata de uma interface muito parecida com o Twitter, inclusive, em que existe a opção do usuário comentar, dele também curtir os posts que foram feitos ali e dar uma espécie de retweet nesses posts. E aqui dentro dessa rede social, o usuário também consegue seguir pessoas e também ser seguido, né, por outros usuários. Só que qual que é o ponto mais interessante aqui e que traz de fato, assim, e aqui eu acho que é o ponto, um dos mais importantes do vídeo, uma mudança de paradigmas em comparação com aquele mercado de redes sociais centralizadas. É que o time da Lens, ele não quer somente criar uma rede social, né, que é essa interface bonitinha que vocês estão vendo aqui. O que eles querem criar é verdadeiramente uma infraestrutura única e descentralizada, de forma que seja possível que outros desenvolvedores criem outras redes sociais e os dados daquele usuário não pertençam somente a Lens Protocol, né, a interface da Lens Protocol. E isso ajudaria a sanar, em certa medida, a questão do efeito rede que hoje impede a concorrência em plataformas de redes sociais centralizadas. O que é o tal do efeito rede? É aquele efeito econômico em que uma certa usabilidade só é possível a partir do momento que você já tem um grande número de usuários. Então, em redes sociais, por exemplo, você só usa uma nova rede social se já tiverem alguns amigos seus usando aquela rede social, porém eles também só vão começar a usar se já tiverem alguns amigos deles usando e assim por diante. É por isso que é tão difícil criar uma nova rede social para poder competir com as titãs do mercado que já existem atualmente. Mas o Lens Protocol visa justamente quebrar um pouco com essa lógica. Aqui eu vou mostrar uma palestra, né, só um trechinho e depois eu traduzo aqui para vocês, do que foi falado por um dos desenvolvedores principais ali do Lens Protocol, e prestem muita atenção aqui no que ele vai mostrar na tela agora. Lens isn't an actual application, it's just a protocol for people to build applications. So we see that we have developers building all sorts of applications. So LensTube, for example, is an application that came online. And it's cool because when a new application comes online, you sign up one time, but then you go to these new apps and you automatically have all the followers that you've built over time across all the applications. So when LensTube came online, I had all the followers that I had built up from using Lenster. And then you had things like Butterfly and Orb and Oolala and all these different applications. And it's cool because like every time a new application is launched, it gives you a new way to kind of express yourself and create content. Então, vejam só que interessante aqui. Pelo fato de, nesse caso, os dados dos usuários não estarem presos em um servidor centralizado, em que não existe uma transparência sobre o algoritmo, sobre como aqueles dados estão sendo usados, aqui, como esses dados estão sendo armazenados na blockchain, então você pode estar livre para poder criar outras formas de interface para os usuários interagirem, e dessa maneira você consegue aproveitar os seus seguidores e as pessoas que você segue em uma rede social, digamos assim, para outra rede social que é criada utilizando aqueles dados que estão disponíveis de maneira transparente na blockchain. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de como que isso funciona, que é essa plataforma aqui, o LensTube, e que ele visa criar um tipo de YouTube descentralizado. Só que o que é tão interessante aqui? É que se você cria uma conta aqui no LensTube, você consegue aproveitar todos os seguidores, as curtidas, os comentários, todas as interações que você fez lá naquela plataforma principal da Lens, mesmo que essa nova plataforma, o LensTube, tenha sido feito por outros desenvolvedores, porque aqueles dados, no final das contas, não pertencem à empresa que está desenvolvendo o Lens Protocol. Eles estão disponíveis de maneira pública na blockchain, e aí a gente consegue tratar um pouco daquele efeito rede, né, que cria uma segurança econômica, um conforto econômico para grandes plataformas, e a gente consegue tratar isso de maneira descentralizada e abrindo um panorama maior para o surgimento de pequenos concorrentes dentro desse mercado, o que é extremamente interessante.
E aí eu vou até compartilhar com vocês como que isso é feito por meio da blockchain, né? Que é justamente por meio de um NFT. Então, esses NFTs estão inclusive disponíveis lá na OpenSea, porque o Lens Protocol hoje já não está na sua versão final, né? Ele está em uma das suas versões de testes. Então, hoje eles têm lá, se não me engano, aí por volta dos 100 mil usuários, tá? Mas em algum momento eles pretendem abrir para que qualquer pessoa possa interagir. E você tem, inclusive, esses perfis hoje à venda, né? Então, percebam aqui na OpenSea esses NFTs que são perfis lá do Lens Protocol à venda, muitos aí na faixa dos $100, por exemplo, para pessoas que querem comprar, interagir e possivelmente até concorrer a um possível futuro airdrop. E uma coisa ainda interessante também é que, pelo fato de se tratar de uma infraestrutura descentralizada em blockchain, a gente consegue criar funcionalidades que não são disponíveis lá nas redes sociais centralizadas. Então, além da curtida, do comentário, do retweet, eles também criaram uma função que é essa chamada de Collect, e que ela abre margem para uma série de experimentos que podem tornar a experiência do usuário ainda melhor. E aqui eu vou passar um outro trecho aqui de uma outra palestra de outro representante do Lens Protocol e que ele trata exatamente disso aqui, e aí depois eu vou traduzir aqui também para vocês. Collected, so collected is like a new thing, you can collect my post and a new NFT will be minted. This NFT can be minted with any kind of logic. For example, I'm an artist and this is my post, my image, my photo, and I want you to collect it for 5 Matics. So now I'm monetizing directly, me being the creator, to the consumer. So I can do that in Web2 social media apps. I can monetize directly because these apps takes 100% of the profits. Sometimes they give up until, like YouTube gives 50%. That's the most that we can have in social media apps. But most. Então, percebam que ele diz aqui que, olha, a partir do momento que você cria a função de collect, que ela cria ativos digitais dentro da blockchain, você abre uma possibilidade de monetização que não seria possível nas redes sociais centralizadas. Então eu posso, por exemplo, como um criador de conteúdo, permitir que os usuários mintem um NFT que eu estou disponibilizando e paguem uma taxa que vai diretamente para mim, ao invés de passar pela plataforma, né? Uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, por exemplo, aqui no YouTube, é que quando você se torna membro de um canal aqui, 30% do dinheiro que você está enviando fica com o YouTube, não vai diretamente para o canal que você está apoiando. Então, o ponto focal aqui interessante é que, dessa forma, você criou um incentivo econômico para que criadores de conteúdo migrem para essas redes sociais descentralizadas, o que é sempre importantíssimo, né? A gente não pode esperar que o mercado cripto atinja 1 bilhão de usuários só porque as pessoas acham o mercado cripto bonitinho, né? Precisa de fato existir alguma perspectiva econômica acontecendo lá dentro, e aí são várias funcionalidades que podem surgir a partir dessa criação de NFTs e de ativos escassos digitais que simplesmente não seria possível quando a gente trata de redes sociais centralizadas. Porém, apesar de eu estar mostrando todo esse experimento do Lens Protocol aqui para vocês, também é importante lembrar que, olha, a gente ainda não está nesse paraíso para o desenvolvimento de mídias sociais dentro do mercado de cripto. Existem importantes desafios que precisam ser vencidos para que essa estratégia toda possa avançar. O primeiro desses desafios, e que eu inclusive também peguei aqui em uma das cartas da Bitwise, é que cripto ainda precisa se tornar mais escalável, né? Então imagina que cada vez que você for curtir algum comentário, que você for criar algum post em uma rede social, você precisa pagar uma taxa para poder interagir ali, da mesma forma das taxas que são pagas quando você interage com alguma rede do mercado cripto. Esse é um dos principais desafios hoje, né? Essas taxas, elas precisariam ser extremamente irrelevantes para que isso fosse possível. Até nessa última palestra que eu mostrei aqui para vocês, o desenvolvedor ele fala que, olha, no estágio atual, o Lens Protocol ele funciona por meio de subsídios, né? Ele está lá na rede da Polygon, que é uma rede de segunda camada, e ele funciona subsidiado, né? Então ele é bancado nessa questão de transações que são realizadas on-chain. E o mais importante aqui é que no futuro essas transações precisam se tornar extremamente baratas, na faixa de décimos de centavos, centésimos de centavos, para que então o usuário ele deposite, por exemplo, ali $10 e isso sirva para ele durante 6 meses, durante 1 ano, nas interações que ele está fazendo dentro dessa plataforma. E uma perspectiva interessante aí para isso é a EIP 4844, que deve ser uma atualização a ocorrer na Ethereum ainda esse ano, para depois ocorrer a atualização do Proto Dunking Sharding, e ambas devem tornar as taxas das soluções de segunda camada da rede da Ethereum ainda mais baratas, né?
Então são duas atualizações importantíssimas que devem acontecer esse ano e que devem abrir caminho para, dentre vários usos, essa possibilidade de um florescimento maior de redes sociais descentralizadas. Inclusive, eu vou até deixar a dica aí para vocês, né, porque a gente está sempre enviando gratuitamente às 7 da manhã e-mails com as principais análises e oportunidades do mercado de cripto. É o e-mail que a gente chama de Minuto Cripto, e a gente, por exemplo, já enviou lá um Minuto Cripto avisando para todo mundo que está inscrito sobre essas atualizações da Ethereum, né? Então, para quem quiser saber tudo aí e ficar sempre sabendo antes de todo mundo sobre essas atualizações que podem acontecer no mercado, eu recomendo que vocês se inscrevam no Minuto Cripto, que está aí na descrição. E uma segunda atualização que precisaria acontecer, um segundo desenvolvimento tecnológico, digamos assim, para que essas redes sociais descentralizadas consigam atingir mais pessoas, é a questão da privacidade, né? E que foi inclusive citada em um dos textos que o Vitalik, o fundador da Ethereum, publicou recentemente, porque, olha, não é muito viável a gente achar que vai fazer sentido para os usuários que todos os seus dados estejam expostos, né? A gente acaba em uma certa sinuca de bico ali, porque embora a gente não queira que esses dados eles estejam centralizados nas mãos de poucas empresas, sem uma transparência do algoritmo, então sua conta pode ser banida sem que você seja avisado, por exemplo, também não parece tão palatável a alternativa de que esses dados estejam disponíveis para todas as pessoas, né? Você acaba tendo mais transparência, porém essa transparência serve para todo mundo. Então, ainda precisam ser desenvolvidas mais camadas de privacidade no mercado cripto para que essas redes sociais descentralizadas ganhem tração. Privacidade de forma que você mantenha a transparência do algoritmo, mas também coloque ainda mais o controle dos dados nas mãos dos usuários dessas redes sociais. Enfim, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. É uma alternativa que, de fato, pode se tornar viável nos próximos anos e que pode desbancar as redes sociais centralizadas da maneira como a gente conhece atualmente. E, com certeza, é só o começo de uma grande avenida de crescimento aí que pode surgir no mercado cripto, principalmente com a gente melhorando a questão da escalabilidade e privacidade que eu falei aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like aqui, se inscrever no canal para aproveitarem os próximos conteúdos e se inscreverem no Minuto Cripto, que é aquele e-mail que eu falei para vocês, que está disponível aí gratuitamente no primeiro link na descrição. A gente se vê em próximos vídeos aqui no canal e até mais.